Olá, eu sou Carlos Ferreira, consultor técnico nos sistemas de gestão de segurança e saúde do trabalho, meio ambiente e qualidade. Também auditor líder nas normas ISO 9001, 14001, 45001 e SASMAC. Sou também palestrante e instrutor em diversos temas relacionados ao transporte rodoviário de cargas. E hoje eu venho apresentar para vocês este treinamento sobre técnicas de gestão para lideranças operacionais, ou seja, é um treinamento 100% focado na atividade e na conduta dos líderes que atuam diretamente no setor do transporte rodoviário de cargas. Pois bem, qual que é o objetivo deste treinamento ao qual nós iremos participar hoje? Principais objetivos: despertar na liderança operacional a importância e a relevância do seu cargo dentro da organização. Conscientizar essa liderança sobre o seu papel perante a empresa no que diz respeito às responsabilidades e às metas e resultados que precisam ser atingidos, como em qualquer outra corporação. Orientar os líderes a desenvolverem o seu papel, propiciando uma maior participação em termos de melhoria da área, aumentando a produtividade e a resolução dos problemas do cotidiano. Facilitar o processo de comunicação e relacionamento da liderança junto aos seus superiores hierárquicos e também aos seus pares, participantes e subordinados, com o objetivo de se ter um ambiente sadio de trabalho. Pois bem, vamos lá! Introdução a técnicas de gestão. Vamos começar falando o que significa o termo gestão. Com certeza você já deve ter ouvido falar, muitas vezes sobre esse termo gestão, mas nunca parou para pensar qual o verdadeiro significado sobre o termo gestão. E o que é que o termo gestão tem a ver com a liderança dentro de um transporte rodoviário de carga? Nós vamos aprender nesse treinamento que tem tudo a ver, ok? Pois bem, gestão ela vem do termo latim gestione, que configura administrar ou gerir recursos, pessoas ou qualquer objeto que possa ser administrado com alguma finalidade. O que é gestão em si? O que é que nós podemos dizer que é a gestão? Então, a gestão, ou também denominada administração, ela é uma ciência social que estuda e sistematiza as práticas usadas para administrar. O termo administração significa o quê? Dar uma direção, gerenciar, ou seja, é o ato de administrar e gerir os negócios, processos, dentro de uma organização, ou pessoas ou recursos, com o objetivo do quê? Alcançar as metas definidas, as metas estabelecidas para aquele processo ou pela organização como um todo. Quando surgiu esse termo gestão dentro das organizações? Pois bem, a gestão ela surgiu logo após a Revolução Industrial, quando os profissionais decidiram buscar soluções para problemas que não haviam antes da Revolução Industrial. E quando começou o período da Revolução Industrial, vários gaps, vários gatilhos foram criados ali nas linhas de produção, obstáculos que travavam as operações. Então eles entenderam que precisavam de uma técnica para poder conciliar aquela rotina de trabalho, aquela produção, para que ela se tornasse uma produção eficaz. Ok? Então deu-se início aí ao denominado ciência da administração. Pois é necessário ter o conhecimento de determinados processos e a aplicação de modelos de técnicas para poder administrar esses processos dentro da indústria, dentro da organização. Foi daí então que surgiu esse termo, o termo denominado aí gestão dentro das organizações. Tá? E essa palavra, esse termo, ele perpetua até os dias de hoje. Então, é necessário para que nós tenhamos uma gestão, nós tenhamos processos que funcionem de forma eficaz, é necessário se ter uma gestão. E é o que nós aprenderemos hoje aqui, como é feito a gestão para as lideranças operacionais dentro de um contexto de uma empresa de transporte rodoviário de cargas. Pois bem, a administração, conforme nós já mencionamos, é a tomada de decisão sobre os recursos disponíveis, trabalhando
através de pessoas para atingir os objetivos que foram determinados pela organização. É o gerenciamento de uma organização ou de um processo, levando em conta as informações fornecidas por outros profissionais e também pensando previamente nas consequências e resultados sobre cada decisão que é tomada no dia a dia dentro das organizações. E quando nós falamos de gestão e administração, 4 passos são fundamentais. Primeiro, eu tenho que ter um planejamento para qualquer tipo de atividade que eu venha desenvolver dentro de uma indústria, dentro de uma organização, dentro de uma transportadora. Segundo, organização. As coisas precisam estar organizadas, sequenciadas de modo correto para que os resultados lá no final sejam alcançados. Direção, qual é o foco, qual a diretriz, qual a resolução, qual o objetivo de estarmos realizando determinada atividade. E, em segundo, o controle de toda essa operação. Eu não posso simplesmente deixar com que a operação ela aconteça sem que eu tenha o controle dela. E para que eu tenha que ter o controle, eu preciso ter mecanismos de registros para que eu possa verificar posteriormente aonde que ocorreram falhas, se ocorreram falhas, onde eu posso detectar pontos de melhorias para aquela determinada atividade dentro da transportadora, como por exemplo, ok? Então, administração e gestão praticamente andam lado a lado. Tá? Então se resume nesses 4 passos que eu acabei de mencionar. Aí vem a pergunta: você se considera um chefe ou você se considera um líder? Afinal, existe diferença entre chefe e líder? Vamos ver agora isso daqui. Pois bem, vamos começar falando aí sobre as características de um chefe. Pois bem, o chefe, em contraste ao líder, possui certas características mais orientadas para o controle e para a autoridade do que para a inspiração e a influências das pessoas que estão ali ao seu redor. Principais características. Primeiro, autoritarismo. Né? Então, geralmente, um chefe ele tende a exercer autoritarismo e controle sobre os seus subordinados, dando ordens e esperando obediência. Ou seja, ele impõe, ele se prevalece do cargo que ele ocupa, ok? E muitas das vezes ele age de forma áspera com as pessoas, se prevalecendo da sua posição dentro da organização. Então ele tem já em mente de que o que ele falar é lei e que aqueles que estão ali para lhe servir, né, dentro do contexto do termo hierárquico, que estão abaixo, estão recebendo as ordens dele, deve realizar as atividades independente de se acham correto, se não acham correto, se podem opinar ou não podem opinar, tá? Então, na cabeça do chefe, a ideia é essa, do chefe autoritário. Tá? E nós vemos muitos chefes autoritários aí em muitas empresas, mas nós vamos ver quais são os reflexos também desse autoritarismo dentro de uma organização. Será que isso reflete em resultados positivos ou em resultados negativos para a organização? Será que o que importa é somente o resultado final ou o que importa é todo o contexto dentro de um processo de uma empresa de transporte, por exemplo? Ok? Ainda, centralização de poder. Então, o chefe, ele tem esse conceito de centralizar tudo nele. As decisões importantes costumam ser concentradas apenas nele, limitando a autonomia e a participação dos membros da tua equipe, dos teus subordinados. Ou seja, ele não aceita opinião e não aceita que outro tome decisão por ele. Não importa qual seja essa decisão, precisa passar por ele. E às vezes são coisas simples de se resolver dentro de um contexto do dia a dia de uma empresa de transporte, mas quando o chefe ele tem essa centralização de poder, ele quer que tudo seja falado para ele. Então, coisinhas simples que podem ser resolvidas, né, de forma lógica e racional, muitas das vezes ficam ali, né, como um entrave dentro do processo, porque o perfil do chefe não admite que pessoas tenham a liberdade de tomar ações para resolver problemas. Ele quer que tudo seja centralizado nele. Ele dá a palavra final. Então, essa centralização de poder, de certa forma, acaba impactando negativamente nos processos da organização.
Um outro ponto aí, uma outra característica, foco nos resultados. Então, o cumprimento das metas e prazos possui um foco muito grande quando a pessoa tem, né, o perfil de chefe. E assim, e não importa, né, quais são os meios com que essas metas elas tenham que trilhar para que elas sejam alcançadas, tá? Então, o foco dele é resultados. Não importa se ele está, por exemplo, utilizando-se ali de uma pessoa há muito tempo, há muitas horas de trabalho, não está preocupando se a pessoa está, né, cansada, se ela está esgotada, se ela já passou ali do seu turno de trabalho, entrou cedo, você vai ter que ficar, né? Temos resultados e não há uma negociação. Então, geralmente, o chefe, ele determina e o que ele fala é ordem. E quando essa ordem ela não é obedecida, ele vai retribuir por meio de um castigo para aquela pessoa que não atendeu o teu chamado. Então, o chefe, as pessoas que têm esse chefe dentro dele, né, esse termo, essa personalidade de chefe dentro dele, ele vai agir sempre dessa forma. E os resultados não vão ser resultados tão esperados quanto a organização espera que fosse. Tá? Ainda, os chefes eles possuem aí uma característica de comunicação unidirecional. O que é isso, a comunicação unidirecional? A comunicação com o chefe ela tende de ser de cima para baixo. Ou seja, onde a figura de autoridade transmite a sua mensagem para as pessoas que estão ali ouvindo, né? E recebe poucas contribuições em troca. Ele se coloca em status de superioridade, ok? E o que importa é o que ele está falando, tá? E dentro desse conceito, desse chefe, na cabeça dele, ele entende que todos os seus subordinados são menores, são inferiores a ele. O que não pode ser tratado dessa forma, mas ainda existem chefes, pessoas liderando outras pessoas dentro da organização que possuem esse perfil e acha que pelo fato dele ocupar aquela posição, pelo fato dele ser a chefia ali, quem comanda, desprezar e menosprezar as pessoas que estão ali lhe apoiando, as pessoas que estão ali fazendo com que as coisas, as atividades daquele processo realmente aconteçam. Tá? Então, essa comunicação unidirecional, ela vai impedir com que esse próprio chefe tenha feedback, ou seja, retorno, né, das pessoas que estão ali atuando dentro do contexto de trabalho, podendo trazer colaboração para esse chefe e para o processo através de informações que possam ser levadas para esse chefe para que ele possa estar conhecendo um pouco mais do perfil do serviço e quais são os gargalos existentes. E quando o chefe ele tem essa postura de comunicação unidirecional, jamais, né, muito difícil nós termos aí uma equipe que venha trazer soluções e resultados para as dificuldades e os problemas que acontecem no cotidiano dentro da empresa. E isso é um problema, por quê? Porque o funcionário ele acaba desanimando, né, de querer contribuir, ele acaba desanimando de querer somar. Então ele está ali trabalhando no automático e acaba principalmente vindo para trabalhar somente para receber o teu salário, sendo que ele, muitas das vezes, os colaboradores existem potenciais para poder colaborar nas atividades, seja na separação de uma carga, seja, né, na arrumação de um veículo. Então, quando não existe essa motivação por parte do colaborador, ele está desmotivado, dificilmente ele vai colaborar para que o processo saia 100%. Porque ele tem na ideia de que, bom, o chefe não está nem aí, ele não importa para o que nós falamos, só o que ele fala é o que é o correto. Por que eu vou perder o meu tempo em explicar para o chefe que nós estamos tendo um determinado problema e que esse problema ele pode ser resolvido de uma forma bem fácil? Então, o colaborador ele se recolhe.
Ele se omite em estar trazendo ali soluções e discutindo. Por quê? Porque o chefe não dá essa abertura para o colaborador. Então, uma essa característica de comunicação unidirecional, ela acaba impactando, né, de forma relevante e negativa dentro do processo, dentro das organizações. E principalmente quando nós falamos de processos onde eu tenho a dinâmica ali e dependo 100% praticamente ali da mão de obra humana, né, de pessoas, né, eu acabo criando ali vários entraves no meu processo e fazendo com que a coisa fique morosa de acontecer e que problemas não sejam sanados dentro da organização. Ainda, outra característica aí do chefe, tá? Pouco envolvimento pessoal. Então, a conexão de um chefe com a sua equipe, ela costuma ser menor, limitando o relacionamento ao âmbito profissional e não demonstrando o interesse genuíno pelo desenvolvimento dos colaboradores. Ou seja, o chefe só quer que o cara trabalhe. Somente, você ganha para isso, você vai fazer isso. Então, a comunicação e esse envolvimento com a tua equipe, ela não existe. E torna-se uma coisa fria dentro do ambiente de trabalho. E assim, você é gestor, você é líder, você que está me ouvindo agora, seja o encarregado, né, o gestor de logística, o gestor de operações, o encarregado de armazém, gestor de armazém, o conferente de cargas, tá? O gestor aí de carga e descarga de veículos, vocês são líderes dentro da organização. Vocês, né, tem pessoas que estão subordinadas ao comando de vocês. Então, tudo isso que nós estamos falando impacta diretamente no teu relacionamento com as pessoas que estão subordinadas a você dentro da organização. E quando não existe, né, quando o líder ele tem esse pouco envolvimento pessoal, lembrando, pessoal, quando nós falamos, né, tem que tomar muito cuidado, que quando nós falamos de envolvimento pessoal, não é para ficar investigando a vida da pessoa, querer saber sobre a vida da pessoa, o dia a dia dele, a vida dele lá fora, não é isso. Quando nós falamos de envolvimento pessoal, nós estamos falando de inter-relação pessoal, um bate-papo, uma descontração, até para que a pessoa se sinta aberta e à vontade para poder trazer melhorias. E isso demonstra o quê? Demonstra que o líder, o chefe, na realidade, né, porque essa é uma característica de chefe e não de líder, ele não está preocupado com a minha vida pessoal. Ele não está preocupado porque eu cheguei atrasado e o porquê eu cheguei atrasado, por exemplo, no dia de hoje. Então, quando tem esse pouco envolvimento pessoal, o chefe ele não dá ligância para os fatos, né, que ocorrem dentro de um contexto geral. Ele é muito seco no tratamento e muito direto em tomar as suas decisões sem poder analisar as causas, por exemplo. Um exemplo, vamos lá. Vamos citar aqui um exemplo. Vamos lá. Houve um atraso em uma entrega direta, transferência de CD, matriz para filial, filial para matriz, transferência entre unidades da organização, ok? E hoje nós sabemos que tudo no transporte rodoviário de carga, nós trabalhamos aí com um tempo muito justo, né? O denominado just in time, tá? Então eu tenho tempo de horário de chegada, né, de uma unidade para a outra, para que haja descarga daquelas mercadorias que ainda irão sair para a rua para poder fazer ali as entregas urbanas, ok? No cliente final. Então tudo é praticamente cronometrado, então nós trabalhamos em cima do tempo. O tempo ele temos que administrar o tempo para que as operações ocorram de forma correta e para que nós consigamos entregar a carga do cliente dentro do prazo acordado, dentro do prazo estabelecido, né, com o nosso cliente. Mas digamos que esse motorista, né, ele passou mal na estrada, ele teve um problema ali de saúde, uma implicação, e ele teve que parar por algum momento, né, ou para ser atendido, ou para poder se recuperar fisicamente, e acabou, de certa forma, ocorrendo um atraso no seu tempo de chegada lá no destino final.
ok? Mesmo que esse destino final pode ser, né, uma das filiais da empresa, ou se for uma carga direta de transferência direto de origem destino, né, vai ter um atraso lá no destino. E o chefe, que possui essa característica de pouco envolvimento pessoal, ele não vai estar se importando se houve algum problema com o motorista. Então, ao ligar e ao abordar esse motorista, porque ele já vai indagar, por que você está atrasado? Pô, já era para você estar no lugar tal. Então, a abordagem ela já começa dessa forma, a preocupação é no resultado final. Então, o fator humano, ele não entra em jogo nessa questão. Ele está pouco se importando se houve algum problema com a pessoa, se a pessoa está passando bem, se a pessoa está passando mal, se houve algum empecilho, o que fez com que ele parasse por mais tempo e que ele não chegasse no destino final, né, conforme foi previsto, ok? Então, isso é um grande problema, porque a partir do momento que os colaboradores são abordados dessa forma, desta maneira, tá? Cria-se uma insatisfação no colaborador, porque ele entende e compreende que a empresa, né, ele não vai falar que é o líder. O grande problema é que ele vai falar que é a empresa. Então, ele vai generalizar essa situação. Ele não vai mencionar o nome do líder, ele vai mencionar a empresa. Por quê? Porque nós, líderes, carregamos o nome da empresa. E todos os nossos atos, tudo que nós fazemos, nós estamos levando o nome da empresa. E isso, pessoal, é crítico. Isso é sério. Porque eu estou levando o nome da minha organização. E se eu trato mal um funcionário, se eu tenho esse tipo de ato com um funcionário, né, ele não vai falar que, né, o José é ruim, que o Geraldo é ruim, que o Sebastião é ruim. Não, ele vai falar que a transportadora é ruim, que a transportadora é desumana. E isso pega muito mal para a organização, né? Isso prejudica, isso mancha a imagem da empresa, que muitas vezes demorou anos para se construir, para se consolidar. Então, olha a responsabilidade que vocês líderes, vocês encarregados, né? Vocês que estão aí na liderança carregam em cima dos ombros. Pois bem, isso vai criar, né? Esse fato de não se envolver, de não se preocupar com o fator humano, vai criar esse descontentamento dentro da organização, e é por isso que nós, ao ver muitas empresas, né? Porque a gente visita muitas empresas, a gente conhece aí todo esse contexto, principalmente dentro do segmento de transporte, e nós vemos lá que o índice de turnover, que é o quê? Né? A saída e entrada de colaboradores é muito alto, porque as pessoas não se perpetuam dentro daquela empresa. Elas não ficam, porque quando elas começam a entender como que a tua liderança as trata, ela não vai ficar, né, trabalhando naquela organização. Houve uma época lá atrás, algumas décadas lá atrás, que o colaborador ele engolia seco, ele passava os perrengues, porque ele tinha que segurar o teu emprego para poder levar o pão para casa. Mas hoje, no mercado, nós temos aí milhares de vagas de emprego, então a pessoa ela não vai mais se escravizar, ela não vai mais ficar presa a uma empresa, né, que não a trate com respeito e que não respeite os seus direitos, tá? E às vezes não é a empresa, é o gestor. O grande problema não é a empresa, o problema é o líder, o chefe, o gestor, que não sabe lidar com as situações e acaba gerando todo esse transtorno dentro da organização. Então, esse perfil aí, essa característica do chefe, que existe pouco envolvimento pessoal, é preocupante, tá? É muito preocupante dentro da organização. Vamos falar agora sobre as características de um líder. Então, nós aprendemos tudo que está ali dentro de um contexto da característica de um chefe, né? Da pessoa que se considera eu sou o chefe. Agora nós vamos falar
das características da pessoa que se considera um líder, ok? As características de um líder, elas podem variar muito dependendo do contexto e da necessidade da sua equipe. Apresentaremos agora alguns aspectos frequentemente associados aí a grandes líderes, a líderes de sucesso. Primeiro, primeira característica, o líder ele tem visão e inspiração, ou seja, o líder possui uma visão clara, inspirada no futuro, ele já enxerga a longo prazo, onde ele quer chegar, onde ele quer que a sua equipe chegue, onde ele quer ver a empresa chegar, e além disso, ele consegue comunicar, ele é convincentemente motivando e inspirando as pessoas que estão ao seu redor. Então o líder é esse, é o cara que chega e fala, nós vamos conseguir, pessoal, vamos lá, falta pouco para atingir a meta, esse é o cara que inspira, esse é o cara que, porque às vezes, pessoal, principalmente dentro da empresa de transporte, a gente sabe que o trabalho é duro. O trabalho não é moleza, é correria, a coisa é insana, é muito dinâmica, tá? E é assim, esse segmento, ele é assim, em qualquer empresa, ok? Então, e às vezes o que acontece? As pessoas estão cansadas. Ou então, elas sabem que, poxa, mas esse horário, descarregar caminhão, já tá dando horário de ir embora, quase 18 horas, entrei aqui 6 horas da manhã, já vai fazer 18 horas, estou aqui quase 12 horas, olha lá, e ainda estou esperando o caminhão chegar da rua para poder descarregar e arrumar dentro do armazém. As pessoas estão ali, contextualizando a tua insatisfação por causa do cansaço. Mas quando o cara ele é o líder, ele tem o jogo de cintura, ele chega na equipe, ele ajunta todo mundo, pessoal, tá chegando mais um carro aí para nós descarregarmos, estão contando com a gente, eles sabem que aqui nós somos fera e que nós vamos resolver esse BO. Vamos descarregar essa carreta, vamos já pulverizar essa carga, já jogar nos caminhões de entrega, porque a nossa equipe é diferenciada, a nossa equipe é a equipe. Enquanto os caminhões não chegam, aí o líder ele tem esse jogo de cintura. Pede uma pizza lá para nós, uns refrigerantes, vamos se alimentar para quando a carreta chegar, tá todo mundo animado. E vamos lá, equipe, a empresa conta com a gente, hein? Vamos nos destacar esse mês. O cara tem aquele jogo de cintura, ele sabe levar, ele sabe como envolver, e isso acaba inspirando as pessoas. O cara sai e fala, caramba, o chefe tá certo, vamos lá, vamos trabalhar. Ele deu uma injeção de ânimo na equipe, ele viu, ele teve essa percepção de que a equipe está cabisbaixa e ele precisa dar uma injeção de ânimo na equipe. E o líder é isso. O líder ele tem essa sensibilidade. O líder ele tem essa percepção, essa visão, ok? Então ele consegue entender o contexto da tua equipe, diferente lá do chefe, Diferente do chefe que não se envolve, que está pouco se preocupando. O líder é diferente. O líder ele quer saber, o que você tem? Ele entende os problemas das pessoas. Porque ele se coloca, ele é resiliente, ele se coloca no lugar da pessoa ali. Poxa, mas e se fosse eu? Tá? Então vamos reverter isso com jeitinho, com carinho, que a coisa vai funcionar. Então, essa é a diferença, tá? Visão e inspiração. O líder precisa ter visão e inspiração. Inteligência emocional. Esse é um aspecto essencial para o líder. Afinal, o líder tem consciência das próprias emoções e dos sentimentos dos outros. Com uma boa inteligência emocional, ele vai conseguir gerenciar as suas emoções de forma adequada. E vai se relacionar com os membros da sua equipe de forma empática, ou seja, ter empatia, se colocar no lugar do outro, sentir a dor do outro, o que o outro está sentindo. Então, a inteligência emocional é uma outra característica fundamental, principalmente aqui no segmento de transporte rodoviário de cargas, que a coisa é tão bruta, é tão dinâmica, e o líder ele tem que ter esse aspecto. Isso é essencial.
ok? Para lidar aí com as suas próprias emoções, ele tem que segurar, tem que ter a mente sadia, ele tem que refletir, não descontar os seus problemas nos outros, porque às vezes, né, o líder chega lá, pô, o funcionário tá todo mundo contente, segunda-feira, né, todo mundo começando ali o turno de trabalho, e aí o chefe já chega com aquela cara emburrada, o pessoal fala, bom dia, chefe, o cara nem responde, mal responde, ali já está a primeira injeção de desânimo na equipe. A equipe já fala, ih, o homem não está bom hoje. Ou ela não está boa hoje. E hoje vai ser um daqueles dias. Né? Então, a diferença do chefe é que o chefe não tem, né, esse filtro. O líder, ele tem esse filtro. Jamais ele vai descontar problemas pessoais na tua equipe. Jamais ele vai trazer problemas pessoais para dentro da empresa, de forma que isso venha impactar a sua rotina, o seu trabalho, a tua gestão dentro da organização. Ele tem que ter esse equilíbrio emocional, essa inteligência emocional de saber lidar com as situações e também entender as adversidades que ocorrem na vida dos seus subordinados. Porque todo mundo tem problema, todo mundo passa por problema. Tá? E essa inteligência emocional, ela vai me dar essa aptidão para entender também a posição da outra pessoa. E se colocar no lugar da outra pessoa. Né? É o fato de eu agir com humanidade. Respeitando, né, as dificuldades, os problemas e agindo de forma inteligente em situações desta forma. Ainda, o líder ele possui uma comunicação eficaz. Esse é um grande problema também, né? Quando a comunicação ela não ocorre de forma clara dentro da organização, dificilmente as coisas vão sair, né, da forma correta. Então a comunicação é fundamental, principalmente quando eu tenho ali, né, as pessoas e que a minha comunicação ela é uma comunicação na maioria do tempo verbal com os meus subordinados. Então, a diferença do chefe para o líder é que a comunicação eficaz, ela vai trazer, né, para a tua equipe maior clareza sobre as informações daquilo que o líder quer que aconteça. Então, essas pessoas, elas conseguem transmitir as suas ideias com clareza, ouvir atentamente, fornecer feedbacks construtivos e promover uma comunicação aberta e transparente entre a equipe. Um outro fator importante é justamente a questão do feedback. Fornecer feedback. E o que é feedback, né? O feedback é você dar um retorno para alguém sobre algo, ok? Por exemplo, muitas pessoas, quando entram dentro de uma empresa para trabalhar, elas mal sabem se elas estão fazendo a coisa certa ou se elas estão fazendo a coisa errada. Por quê? Porque não existe o feedback, o retorno, a cobrança ou a orientação, né, ou o elogio ou a crítica, né, por parte do seu líder. Então, o liderado ele se sente abandonado, ele está num barco à deriva, ele não sabe, né, quanto tempo ele vai ficar na empresa, ele não sabe se ele pode depositar expectativas positivas dentro da organização ou não, porque ele não sabe se ele está trabalhando correto, se ele vai durar, né, perpetuar ali durante muito tempo dentro da organização, justamente pela falta de feedback. Então, o líder, ele dá feedback para a tua equipe. O líder, ele reúne a equipe e ele faz uma reunião ali rápida, mas ele fala, pessoal, olha, eu quero falar para vocês aqui, parabenizá-los, né? Porque no último mês nós fizemos um belo trabalho, olha, nós entregamos tantas, né, tantas cargas, foram tantas caixas entregues, foram tantos caminhões carregados, foram tantas coletas realizadas. Olha, questões de avaria, nossa unidade não gerou nenhuma avaria. Todas as nossas cargas foram transportadas, armazenadas e entregues intactamente. Ele dá esse feedback para a equipe, para que a equipe compartilhe também desses resultados. A equipe precisa ter essa participação, para que eles se sintam partes importantes dentro do processo. Eles não se sintam, não se enxerguem dentro da organização como apenas um número.
E na maioria das empresas, o que acontece? Os colaboradores, eles entendem que eles são apenas um número. Apenas um número. E que se ele sair hoje, amanhã já tem outro no lugar. Então, esse conceito, pessoal, ele não pode mais, é inadmissível nos dias de hoje, dentro de uma organização, eu ter colaboradores com esse sentimento. E como que eu quebro isso? Justamente dando feedback para os meus subordinados, reunindo a minha equipe, seja para elogiar, e eu também tenho a questão do feedback para poder fazer a coisa funcionar. Se algo deu errado, olha, pessoal, estamos com um problema aqui, né? Olha, nesse mês que passou, né? Esse índice de desempenho aqui foi baixo, nós tivemos alguns problemas que acabaram impactando e nós não atendemos, né, as metas que foram estabelecidas pela organização. Então ele reúne a equipe e ele vai procurar com a equipe debater para achar a melhor solução. Ou seja, a equipe foi informada. A equipe recebeu esse feedback, ela recebeu essa informação do teu superior. Então, só pelo simples fato dela receber a informação, ela se sente, né, automaticamente comprometida com os resultados que foram apresentados. Ela sente que ela é parte do processo. E ela sente que, né, se tivesse feito melhor, os resultados teriam sido melhor. E isso vai atuando na mente, na consciência do colaborador, para que ele melhore para o próximo ciclo. Então, dar feedback para a equipe é fundamental. E essa é a diferença do líder para o chefe. Chefe não dá feedback. Chefe guarda só para ele. Chefe só dá bronca. O líder não. O líder, ele agrega, ele chama, ele ajunta as pessoas. E feedback é fundamental para manter a tua equipe mais forte, ok? Uma equipe mais forte, uma equipe mais unida, uma equipe mais comprometida com o dia a dia da empresa. Ela pensa no resultado final, tá? Mas tem que ter, isso é fundamental, dar o feedback para os seus subordinados. Ainda, o líder, ele possui habilidade para a resolução dos problemas. O líder, ele é habilidoso, né, em identificar e resolver problemas inesperados, que acontecem ali de forma repentina. E, além disso, ele é criativo. Ele pensa estrategicamente e busca soluções inovadoras, que podem ser aplicadas ali no problema, né, um problema que não estávamos esperando, por exemplo. Tá? Então, você tem que, o líder, ele tem esse jogo de cintura, essa habilidade para poder resolver os problemas. Só que essas habilidades, eu só vou conseguir, eu sendo um líder, eu só vou conseguir o quê? Na prática do dia a dia. É experiência, experiência, é tempo na minha atividade e, é claro, estudar. Né? Então, um líder, pessoal, ele tem que ter sempre em mente, está sempre buscando o aprendizado. Um líder jamais ele pode pensar que, olha, cheguei até aqui, já tá bom para mim, parei. Não, não é assim. O líder, ele tem que estar em constante aprendizado, buscando cada vez mais, aprendendo cada vez mais. É igual esse treinamento que vocês estão participando aqui. Vocês estão buscando conhecimento. Não quer dizer que vocês não conheçam o que está sendo comentado aqui. Mas o fato de reciclar, o fato de participar de treinamentos, o fato de trazer à tona a minha mente, né, todo esse contexto que é aplicado dentro da organização, isso vai fazer com que eu reflita e que eu reacenda muitas coisas que eu deixei para trás e parei de fazer há muito tempo. Então, isso é fundamental, estar em constante aprendizado para que eu possa ter ali o jogo de cintura e a habilidade para resolver os problemas inesperados que acontecem dentro da organização, porque eu sou um líder e eu tenho que solucionar problemas. Tá? Esse é um dos papéis fundamentais do líder, resolver problemas. É por isso que ele é denominado um líder, ok? Ainda, o líder, ele possui o quê? Empatia e cuidado. Isso é fundamental, principalmente nos dias de hoje. Então, o líder, ele se preocupa com o bem-estar da sua equipe. Ele entende os sentimentos dos seus colaboradores.
e oferece apoio quando necessário. Então o líder ele tem que ter esse feeling, entender quando uma pessoa não está bem. Porque ele conhece, são as pessoas que atuam e trabalham com ele ali no dia a dia. Então, de bater o olho, o líder sabe se a pessoa está bem, se a pessoa não está bem. E é nesse momento que faz a diferença entre o chefe e o líder. O chefe não está nem aí. Ele está preocupado com ele, não quer saber de questões emotivas, se o cara está passando por problema, não está passando por problema, se deixou a filha ou a esposa doente em casa, né? Está preocupado, está aqui na empresa, mas a mente está pensando na família que está lá, né? O líder ele é diferente. O líder ele tem essa sensibilidade. Então o líder ele chega no colaborador, ele quer saber, e aí, como você está? E a família como está? Você está bem? Ele pergunta. Ele quer saber, ele quer arrancar ali o teu líder para saber se do teu subordinado, se ele está passando um bom dia. Então essa é a diferença do líder. E existem situações, pessoal, que o líder ele se coloca no lugar da pessoa e ele oferece soluções para aquele problema que a pessoa está passando ali naquele momento. Por exemplo, né? Vamos lá, o colaborador está lá, está triste, está meio cabisbaixo, está desconcentrado da tua atividade, o líder teve a percepção, chegou no colaborador e falou, e aí, né, ô João, poxa, eu tô vendo que você está meio desanimado, está cabisbaixo, está tudo bem com você? Com a família está tudo bem? E aí, foi o que ela deixa, era o que precisava para que o colaborador se abra. Aí o colaborador ele fala, olha, poxa, tô com um problema, rapaz, minha filha está internada, né? Tive que levar minha filha de madrugada para o hospital, está lá internada. Minha esposa teve que ir trabalhar, porque ela trabalha também, a menina está sozinha lá no hospital. O líder vai se colocar no lugar daquele pai. Ele vai sentir as dores daquele pai. E ele vai procurar resolver esse problema. Até mesmo falando com a gestão de RH, olha, estou com um funcionário, um colaborador assim, ele não está bem psicologicamente para trabalhar hoje, pode até acontecer um problema, uma avaria, um acidente, ele se machucar, está com a filha internada, vamos liberar ele, tá? Para poder acompanhar a filha dele lá no hospital. Olha só, uma coisa simples, pelo simples fato de você ter se colocado no lugar da outra pessoa, sentido as dores da outra pessoa, né, se colocando no lugar dela e abraçando, não é que você está abraçando o problema dela, mas você está agindo com sensibilidade, você está agindo com empatia, e você está cuidando da tua equipe. E o cara às vezes é um cara bom de serviço, é um cara ali que se destaca na tua equipe. E quando você toma uma atitude dessa, meu amigo, se o cara já gostava de trabalhar na empresa, agora ele vai idolatrar a empresa. Por quê? Porque a empresa se preocupou com ele. Poxa, a empresa se preocupou. Poxa, é a primeira empresa que eu trabalho, que eu falei, né, de um problema, e a empresa se preocupou. Poxa, eu falei que a minha filha estava doente, eles me liberaram para ficar com a minha filha lá no hospital. E não só isso, não me liberaram, ficaram me ligando de hora em hora para saber como que ela estava. Isso é cuidar. E gente precisa de cuidado. E o líder que é líder, ele cuida de pessoas. O líder que é líder, ele se coloca, ele se assume as dores da outra pessoa. Isso é empatia, isso é cuidado. Pessoal, nós estamos em outros tempos. A forma bruta de tratar ficou lá para trás. Isso não funciona mais nos dias de hoje. E volto a dizer, é por isso que existe muito turnover dentro das organizações. É muita gente que entra, fica 1, 2 meses, sai fora, precisa contratar de novo. E tudo isso é custo, tudo isso é desgaste da organização, de ter que estar ali sempre completando o quadro. As pessoas não ficam, não param. E às vezes não entendemos o porquê. Por que as pessoas não param dentro da empresa? Poxa, a empresa dá Vale Transporte, a empresa dá Vale Alimentação, dá plano de saúde, né? O salário está ali dentro da média, um pouquinho ainda acima do piso salarial. E por que as pessoas não ficam na empresa? E às vezes o problema está aqui. Pessoas. Como que eu lidero, como que eu falo, a comunicação, a forma de tratar as pessoas dentro da organização. E isso é um diferencial. Então, líder que é líder tem empatia.
Líder que é líder, cuida de gente, se preocupa com pessoas, ok? Recado está dado, hein? Conclusão sobre o que é ser um líder. Pois bem, com tudo isso que nós falamos aí, a diferença entre ser um chefe, entre ser um líder, vamos concluir então o que é ser um líder? Ser um líder é ter a capacidade de atrair e guiar de forma inspiradora todos que estão ao seu redor, toda a tua equipe. No ambiente de trabalho, caminhar junto com o time para obter resultados planejados pela organização. Estar sempre no mesmo barco com a sua equipe. É falar de igual para igual, comprar a briga de igual para igual. Pô, é mérito para a equipe? É mérito para todos, porque às vezes quando vem a comunicação ela vem para o líder, né? Olha, parabéns, o seu setor no mês passado atingiu aí os objetivos esperados pela empresa, estamos te parabenizando, né? O chefe, ele guarda aquilo para ele. Poxa, eu sou o cara, eu faço acontecer, né? O líder é diferente. O líder, ele pega isso e ele, pessoal, vem cá, todo mundo. Ó, deixa eu comunicar para vocês aqui. Mês passado atingimos as metas da organização. E vibra com a equipe. Comemora com a equipe. Pessoal, ó, depois do horário, espetinho para todo mundo, hein? E todo mundo feliz, todo mundo contente. Essa é a diferença do líder, né? O líder, ele conquista, o líder, ele inspira, o líder faz com que o cara seja um vibrador por ele. Fala, pô, esse cara é meu líder, esse é meu chefe. Isso é gostoso, pessoal, né? Não é idolatria, mas é gostoso, né? O líder, ele não manda. O líder pede. Essa é a diferença. O chefe manda. O líder pede. É uma forma de mandar carinhosa, né? Mas ele pede por favor. O líder, ele agradece. O chefe, male, olha para tua cara, né? Mas o líder não. O líder, ele tem essa sensibilidade, ok? Entendemos aí quais são as diferenças entre ser um chefe e ser um líder. Aí fica, né? Vamos responder aquela perguntinha lá do começo. O que você é? O que você considera? Com tudo isso que nós falamos aqui, você se considera o quê? Um chefe? Ou você se considera um líder? Se depois de tudo isso que nós falamos, você vê que o teu perfil se encaixa no perfil de chefe, eu acho melhor começar a rever os conceitos. Porque a mudança tem que começar por você. E fará um diferencial enorme na tua equipe. A partir do momento que você começar a rever os teus conceitos, tua forma de abordagem com as pessoas, a forma, né, de conversar, de tratar, dar feedback, elogiar, isso precisa mudar. Para que você saia de chefe e vire um líder, ok? Porque empresas não precisam de chefe. Empresas precisam de líderes.